O estádio lotado pulsava como um coração gigante. As luzes cintilavam em tons de azul e rosa. Os telões mostravam imagens que arrancavam gritos ensurdecedores da multidão. E no centro de tudo estava Ivete Sangalo, a voz que há décadas embala o Brasil. Mas naquela noite, a história que ficaria marcada não seria apenas a de mais um show apoteótico. Seria a de um encontro improvável, arrebatador e profundamente humano entre uma estrela e uma fã que jamais imaginou se tornar protagonista. Essa é a história de Camila, uma jovem cadeirante que atravessou o inferno das limitações, da exclusão e das lágrimas, e que, diante de milhares de pessoas, teve o seu maior sonho realizado. Uma história de dor, esperança e redenção que faria qualquer coração, mesmo o mais endurecido, se quebrar em pedaços. Antes de continuar, me diga seu nome e de onde você está assistindo. Queremos ver até onde nossas histórias estão chegando. E aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque sempre trazemos histórias não contadas de famosos e anônimos que você não vai encontrar em lugar nenhum. Camila nasceu em uma pequena cidade do interior da Bahia. Desde cedo, a vida a colocou diante de desafios que a maioria das pessoas sequer imagina. Aos 7 anos, um acidente de carro mudou o rumo da sua história. A medula lesionada, a cadeira de rodas se tornando parte inseparável da sua rotina. A infância, que deveria ser marcada por brincadeiras e descobertas, virou uma batalha diária contra o preconceito, a dor e a sensação de estar à margem. Os colegas da escola, em vez de oferecerem apoio, muitas vezes a tratavam como diferente, incapaz. Camila cresceu ouvindo frases cruéis, mas também aprendeu cedo a se blindar com um sorriso resiliente. Por trás dele, no entanto, havia dias de choro escondido no travesseiro. E foi justamente nesses dias mais escuros que Ivete apareceu em sua vida. Não pessoalmente, mas através da música. Camila lembrava bem. Aos 10 anos, enquanto se recuperava de mais uma internação, ouviu pela primeira vez Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Aquela canção parecia feita para ela. Era como se cada verso a embalasse e dissesse: você ainda pode sonhar, você ainda merece ser feliz. Desde então, Ivete deixou de ser apenas uma cantora. Virou um farol. Um lembrete de que, mesmo nas maiores dores, havia beleza. Anos se passaram e Camila, mesmo com todas as limitações, decidiu que não seria definida pela cadeira. Aprendeu a fazer artesanato, vendia pulseiras e colares em uma pequena barraquinha da Praça Central e, pouco a pouco, juntava moedas em uma caixa de sapatos. Cada real guardado tinha um destino claro. Um dia, ela iria ver Ivete de perto, ao vivo, no palco, sentindo a energia da multidão. Para muitos parecia apenas um capricho de fã. Para ela, era mais que isso. Era o resgate da sua própria história. Era a chance de se sentir parte do mundo, de se levantar, ainda que apenas em alma, diante de milhares de pessoas. E foi dessas pulseiras, feitas com suas próprias mãos, que Camila montou o cartaz que levaria para o show. Não era só um pedaço de papel colorido. Era a tradução literal da sua luta. Mas o caminho não foi fácil. Quantas vezes você já sonhou algo tão intensamente que parecia impossível? Quantas vezes a vida já te disse não, e mesmo assim você continuou tentando? Foi assim para Camila. Muitas vezes, o dinheiro juntado desaparecia porque precisava comprar remédios. Outras vezes, a cadeira quebrava e o conserto custava caro. Mas ainda assim, ela recomeçava, guardava de novo, sem desistir. Porque dentro dela, a esperança tinha o rosto e a voz de Ivete. O grande dia chegou em uma noite quente de verão, no Rio de Janeiro. Com a ajuda da mãe, Camila percorreu quilômetros até o estádio. O transporte coletivo, sempre difícil, parecia um obstáculo intransponível. Mas nada a faria desistir. Chegou cedo, posicionou-se perto da grade lateral, bem próxima ao palco. Tinha nas mãos o cartaz feito de pulseiras coloridas. Ivete, você me dá forças para viver. Aquela frase não era marketing barato. Era a tradução literal da sua vida. O suor escorria em seu rosto,
mas seus olhos brilhavam com uma expectativa quase infantil. E então, as luzes se apagaram. A multidão gritou. O som da guitarra ecoou e Ivete entrou no palco com sua energia avassaladora, fazendo o chão tremer. Camila sentiu seu coração disparar. As mãos tremiam, os olhos marejavam. Cada música era uma memória sendo resgatada. Cada verso era uma cicatriz sendo beijada. Mas ainda viria algo que mudaria tudo para sempre. No meio do show, Ivete caminhou até a lateral, olhou para a plateia e foi como se seus olhos se encontrassem diretamente com os de Camila. A jovem, emocionada, levantou o cartaz com dificuldade, os braços trêmulos, quase sem força. Mas Ivete viu. A multidão era um oceano. Mas naquele instante, só existia uma ilha. Camila. Ivete se aproximou, apontou para ela e disse ao microfone: "Essa aqui é a nossa rainha da noite." O estádio explodiu em gritos. Camila, atônita, não acreditava. A emoção era tanta que mal conseguia respirar. Você já se imaginou sendo escolhido entre milhares de pessoas? Já pensou como é ouvir a sua dor ser transformada em poesia diante de uma multidão? Era isso que estava acontecendo. Ivete não parou por aí. Desceu do palco, caminhou até a grade, segurou a mão de Camila e começou a cantar olhando direto em seus olhos. As câmeras captaram, os telões mostraram e, de repente, o estádio inteiro estava chorando. Camila chorava, Ivete chorava, até seguranças se emocionaram. O cartaz colorido tremulava entre as lágrimas. Era mais do que um gesto. Era um milagre humano. Do lado de fora da grade, a mãe de Camila, tomada por uma onda de emoção incontrolável, chegou a desmaiar. Pessoas próximas correram para ajudá-la e logo ela foi amparada. Mas todos entenderam. Aquele não era um simples show. Era uma catarse coletiva que mexia com o corpo e com a alma. E foi ali que Camila, entre soluços, disse a frase que atravessaria o Brasil. "Você me salvou." Ivete, tomada pela emoção, abraçou-a como se fossem velhas amigas. E naquele momento, o tempo parou. Não havia mais palco, não havia mais multidão. Havia apenas duas mulheres, duas histórias, dois mundos que se encontraram em um só abraço. O abraço entre Ivete e Camila parecia interminável. Mas quando a cantora voltou ao palco, algo havia mudado no ar. O estádio, que antes vibrava em festa, agora pulsava com uma energia diferente, mais densa, mais humana. Era como se, de repente, cada pessoa ali tivesse entendido que não estava apenas em um show, mas diante de um momento histórico. Os telões mostravam o rosto de Camila, ainda banhado em lágrimas, e milhares de celulares se erguiam para registrar aquele instante que já nascia eterno. E aqui eu te pergunto, você já presenciou algo tão forte que parecia maior que você mesmo? Já sentiu a sensação de que estava assistindo a história acontecer diante dos seus olhos? Pois era exatamente isso que milhares viveram naquela noite. Ivete, sempre dona de uma presença arrebatadora, segurava o microfone com as mãos trêmulas. "Essa menina me quebrou agora", disse, a voz embargada, enquanto tentava se recompor. A multidão respondeu com um coro: "Camila! Camila! Camila!" O estádio inteiro repetia o nome da jovem como se fosse um mantra, uma oração coletiva que transformava a fã anônima em símbolo nacional. Camila, ainda incrédula, olhava ao redor e via milhares de rostos voltados para ela. Pela primeira vez, não era invisível. Não era a cadeirante da cidade pequena. Era a mulher que havia tocado o coração da maior estrela do Brasil. E você? Como reagiria se de um instante para o outro, o mundo inteiro gritasse o seu nome? A música seguinte começou, mas já não era a mesma. Quando a chuva passar, canção marcada por esperança, parecia ter sido escrita para aquele momento. Ivete cantava olhando para Camila de tempos em tempos, e a cada verso a multidão chorava mais. Homens adultos, casais apaixonados, crianças nos ombros dos pais, todos sentiam que aquele refrão carregava algo maior. "Deixe a luz do sol brilhar outra vez." Era como se cada palavra fosse uma promessa para Camila e para todos que já haviam enfrentado dores e quedas na vida.
O público chorava e cantava ao mesmo tempo, como se cada lágrima fosse também um aplauso. Camila, agarrada à grade, mal conseguia cantar de volta. Seus olhos estavam vermelhos, mas brilhavam com uma força nova. Dentro dela, um turbilhão se misturava. Lembranças da infância difícil, as noites chorando em silêncio, o peso do preconceito, o medo de nunca ser vista. Tudo se dissolvia ali, na frente de milhares de testemunhas, no olhar de Ivete. Você já pensou como um único gesto pode transformar uma vida inteira? Como um abraço pode apagar anos de dor em segundos? Era isso que ela sentia. E não era só Camila que se transformava. Ivete também parecia diferente. Conhecida pelo carisma e pela alegria contagiante, ela estava visivelmente tocada. Parava entre uma música e outra, respirava fundo, enxugava discretamente os olhos. "O show hoje não é meu, é dela", declarou, apontando novamente para Camila. O público aplaudiu de pé e até os seguranças, acostumados com multidões exaltadas, não conseguiam esconder o impacto. A sensação era de que todos naquele estádio estavam conectados pelo mesmo fio invisível, como se uma única emoção atravessasse cada coração presente. Em certo momento, Ivete surpreendeu ainda mais, pediu silêncio total. O estádio, que antes parecia uma explosão de energia, ficou mudo, apenas com o som distante do vento batendo no microfone. E então, olhando para Camila, Ivete disse: "Você não precisa andar para seguir em frente. Você já voa." O silêncio se rompeu em um choro coletivo, um rugido emocionado que fez as arquibancadas tremerem. Camila levou as mãos ao rosto, desabando em lágrimas, enquanto desconhecidos ao redor a abraçavam como se fossem família. Quem estava ali nunca mais esqueceu. E eu pergunto, não é incrível como uma frase simples pode se tornar a cura para uma ferida que parecia eterna? O show continuou, mas não era mais espetáculo. Era celebração da vida. Cada música era dedicada a Camila. Cada gesto, cada sorriso de Ivete parecia dizer: "Você venceu." E de alguma forma, todo o estádio se sentia vencedor também. Havia algo de libertador naquela cena. Como se, ao olhar para a força de Camila, cada pessoa se visse refletida em suas próprias batalhas e acreditasse que também poderia vencer. Quem nunca precisou de uma prova de que a vida, mesmo cruel, ainda pode ser surpreendentemente generosa. No fim do bloco de músicas, Ivete pediu que as luzes do estádio fossem acesas. De repente, a noite virou dia. O público iluminado olhava em direção a Camila e Ivete concluiu: "Olhem para essa mulher. Ela é a prova de que o amor vence qualquer dor." A plateia, em êxtase, respondeu com aplausos intermináveis. Camila, ainda em choque, sorriu entre lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia uma espectadora da vida, mas protagonista. Quando o show chegou ao fim, ninguém queria ir embora. As luzes já se apagavam, mas a sensação era de que ainda havia algo a ser vivido. Camila, cercada por pessoas que nunca tinha visto na vida, recebia abraços, beijos, palavras de carinho. Desconhecidos lhe diziam: "Você foi a estrela dessa noite." Alguns até pediam fotos, como se quisessem guardar a lembrança de ter estado ao lado daquela, que de repente se tornara símbolo de esperança. Camila, ainda em choque, sorria timidamente, sem acreditar que em poucas horas sua vida tinha virado do avesso. E você, já imaginou sair de casa anônimo e voltar carregando um pedaço da história da música brasileira? Enquanto isso, nos bastidores, Ivete ainda estava emocionada. Sentada no camarim, com a maquiagem borrada de tanto chorar, repetia para sua equipe: "Essa menina me ensinou mais do que eu conseguia ensinar para ela. Hoje eu não fui artista, fui apenas humana." As palavras ecoavam entre os produtores, que também tinham os olhos marejados. A própria equipe de segurança, acostumada a lidar com multidões descontroladas, comentava que nunca tinha visto nada parecido. Um dos seguranças resumiu: "Eu já vi Ivete levantar estádios, mas hoje ela levantou uma alma." Na saída do local, a cena era ainda mais emocionante. Uma multidão aguardava Camila na porta, aplaudindo como se ela fosse a atração principal.
Carros buzinavam em sinal de apoio. Vendedores ambulantes aplaudiam. E até quem não tinha dinheiro para o ingresso, mas acompanhou tudo pelos telões do lado de fora, se aproximava para cumprimentá-la. Camila mal conseguia segurar as lágrimas. "Eu não sou artista, sou só uma fã", repetia. Mas todos ali sabiam. Naquela noite, ela tinha se tornado muito mais do que isso. E você? O que faria se, de repente, milhares de estranhos te tratassem como um herói? O impacto não demorou a transbordar para as redes sociais. Antes mesmo do fim do show, vídeos do momento em que Ivete parou tudo para abraçar Camila já circulavam no Instagram, no TikTok e no Twitter. As imagens viralizavam em tempo real. A hashtag Camila Ivete disparou para os trending topics, ultrapassando notícias políticas e até partidas de futebol. Celebridades começaram a compartilhar o vídeo com mensagens de apoio. Cantores, atores e influenciadores comentavam que se tratava de um dos momentos mais lindos da música brasileira. A comoção atravessou fronteiras. Perfis de fãs de Ivete em Portugal, Angola e Estados Unidos também publicavam as imagens. O mundo inteiro parecia ter parado para assistir ao milagre daquela noite. E Camila? Enquanto a internet fervia, ela voltava para casa com o coração em pedaços e, ao mesmo tempo, costurado de novo. No carro, ainda abraçada à mãe, olhava pela janela e via flashes de celulares a perseguindo. Nunca tinha imaginado que um dia seria perseguida não por curiosidade mórbida, mas por amor coletivo. Sua mãe, chorando, dizia baixinho: "Minha filha, hoje o Brasil inteiro sabe quem você é." E Camila, quase sem voz, respondia: "Hoje eu me sinto viva de verdade." Já pensou o que é carregar uma vida inteira de dor e, de repente, sentir que valeu a pena apenas por um único instante? A imprensa, claro, não deixou barato. No dia seguinte, todos os jornais e sites estampavam em letras garrafais: Ivete para show e realiza sonho de fã cadeirante. Manchetes falavam em milagre, em gesto histórico, em noite inesquecível. Programas de TV reprisavam as imagens incansavelmente, explorando cada lágrima, cada palavra, cada olhar trocado entre Ivete e Camila. E quanto mais o vídeo circulava, mais gente se emocionava. Um colunista resumiu em tom poético: "O que Ivete fez foi transformar um estádio em templo e uma fã em protagonista de fé e esperança." Mas o que mais surpreendia era a reação popular. Fãs criaram mutirões de mensagens de apoio para Camila. "Você é a nossa inspiração", diziam. Outros começaram campanhas para ajudá-la em seus tratamentos, compartilhando vaquinhas online. Até autoridades políticas e ONGs se pronunciaram, elogiando a atitude de Ivete e destacando a importância de dar visibilidade a pessoas com deficiência. Em questão de horas, Camila deixou de ser apenas uma fã anônima e virou pauta nacional, tema de debates e até inspiração para projetos de inclusão. E no meio de todo esse turbilhão, a própria Ivete não ficou calada. Em uma live feita no dia seguinte, ainda emocionada, disse: "A música é isso. É ponte, é abraço, é cura. Eu só fui um instrumento, mas a verdadeira estrela foi Camila. Eu vou levar esse momento comigo para sempre." Milhares de pessoas assistiam, chorando do outro lado da tela. E você, acredita que gestos simples ainda podem mudar o mundo? Naquela noite, quando finalmente chegou em casa, Camila não conseguiu dormir. Ainda vestida com a camiseta do show, abraçada ao ingresso que guardava como relíquia, ficou revivendo cada segundo daquele instante que mudou sua vida. A voz de Ivete ecoava em sua mente como se ainda estivesse no palco: "Você é luz." "Menina." Camila fechava os olhos e se via novamente nos braços da cantora, como se tivesse sido adotada, nem que por poucos segundos, por uma mãe simbólica, que carregava não apenas a música, mas a alma de milhões de brasileiros. Sua mãe, exausta, mas feliz, adormeceu ao lado dela, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. E você, já imaginou o que é viver um momento tão grande que nem o sono tem coragem de apagá-lo? Nos dias seguintes, a vida de Camila se transformou.
Pessoas que nunca tinham olhado para ela na rua agora a reconheciam. Vizinhos a paravam para dizer que se sentiram representados, que sua coragem tinha mudado a forma como viam a própria vida. Crianças batiam na porta de sua casa com flores colhidas no quintal, dizendo: "Você é a nossa heroína." Até professores e antigos colegas de escola, que muitas vezes a ignoraram, enviaram mensagens pedindo desculpas por nunca terem dado a ela o valor que merecia. O gesto de Ivete tinha feito algo maior do que emocionar. Tinha colocado uma lente sobre Camila, revelando ao mundo uma grandeza que sempre existiu, mas que antes passava despercebida. A repercussão foi tão grande que programas de TV a convidaram para entrevistas. Camila, tímida, mas firme, falava sempre a mesma frase: "Eu não queria fama, eu só queria sentir o abraço da minha ídola." E esse contraste era justamente o que mais tocava. Enquanto muitos lutam a vida inteira por reconhecimento, Camila só queria viver uma emoção verdadeira. O público chorava com suas palavras simples, porque nelas havia uma verdade que nenhum roteiro poderia inventar. E aí eu te pergunto, quantas vezes você correu atrás de coisas que, no fim, não têm o mesmo valor de um simples abraço? Ivete, por sua vez, não deixou a história morrer. Mandou um recado pessoal para Camila, garantindo que gostaria de revê-la em breve. Prometeu ingressos vitalícios para seus shows e até a convidou para subir ao palco novamente em um futuro próximo. Para Ivete, aquele encontro tinha sido tão marcante quanto para a fã. Em entrevistas, ela dizia: "Eu sempre soube que a música tinha poder, mas essa menina me mostrou que o poder real está na alma de quem escuta." A reciprocidade transformou aquela história em um elo eterno entre artista e fã, mas o impacto mais profundo não estava nas câmeras ou nas manchetes, estava na transformação silenciosa dentro de Camila. Pela primeira vez, ela deixou de se ver como alguém limitado por uma cadeira. Sentia-se protagonista, dona da própria narrativa, capaz de inspirar e tocar corações. Passou a escrever textos sobre sua experiência que viralizaram nas redes e recebeu convites para palestrar em escolas sobre superação. O que nasceu de um sonho realizado se tornou semente de um novo propósito de vida. E no meio dessa trajetória, a pergunta que ecoava entre os fãs de Ivete, nos programas de TV e nas redes sociais, era sempre a mesma: quem precisa mais desses gestos? O fã ou o artista? Porque, no fundo, talvez Ivete tenha dado o abraço, mas foi ela quem recebeu a cura. E você? Já pensou que às vezes a gente acha que está salvando alguém, mas na verdade é essa pessoa que está salvando a gente? O que fica dessa história não é apenas a lembrança de uma noite de show. É a prova de que a música pode ser muito mais do que entretenimento. Pode ser ponte, pode ser cura, pode ser milagre. Camila saiu de casa carregando apenas um ingresso e um sonho. Voltou carregando esperança, reconhecimento e uma história que atravessou o Brasil. E Ivete, a estrela de tantas multidões, saiu daquele palco maior do que nunca. Não pelo brilho, mas pela humanidade. E talvez seja por isso que esse episódio não vai ser esquecido. Porque ele nos lembra que, em um mundo cada vez mais frio, ainda existem abraços capazes de mudar destinos. A pergunta que deixo para você é: se estivesse no lugar da Ivete, teria parado o show por uma fã? E se fosse no lugar de Camila, teria acreditado que seu sonho um dia se tornaria realidade?